É algo maravilhoso que Deus colocou no meu coração, porque realmente a gente possa estar abrindo os olhos do nosso coração, que muitas vezes nós fechamos os olhos do nosso coração, sabe como? Você fechando para tudo. E essa música é muito linda, e é uma pequena estrofe, não é muitas letras faladas, mas é pequena, né? E hoje o pastor, nosso pastor não está conosco, né? Ele foi dar um passeio, né? Ele foi dar um passeio, mas Deus está aqui. E há uma semana atrás, se eu não me engano, foi no sábado repassado, não estou lembrado, Deus me deu um sonho e eu pregava na igreja aqui para nós, né? E Deus mandava eu falar algo e eu falava, mas Deus... E eu relutava, Deus, não, eu quero que você fale isso. Eu acordei com aquele sonho, eu fui orar e Deus me deu uma palavra, né? Aí no domingo eu vinha vindo para a igreja com a Marina e eu falei, Marina, Deus me deu uma palavra e muito em breve eu vou estar pregando na igreja de novo, né? Porque já estava com saudade de estar aqui ministrando de novo, né? E ela falou, amém, né? Aí domingo passado o pastor encerrou o culto, né? Tudo. De repente ele vira para mim, ó, domingo você vai pregar, tá? Eu falei, uau! Assim, é assim, ué. Mas eu estou te avisando com uma semana de antecedência, você está preocupado? Eu falei, não, é porque Deus falou para mim que eu ia pregar muito em breve. Eu pensei que em breve dele ia levar alguns dias a mais, né? Mas Deus não tem pressa, né? Então a gente não sabe o que faz. E por não saber o que Deus faz, né? Eu não sei, Deus incomodou no meu coração de fazer algo aqui. E não sei porquê, mas Deus sabe todas as coisas. Tem tudo a ver com a minha ministração. Vem cá, Rogério, um pouquinho. É, só um pouquinho. Ele aguenta, ele aguenta. Esse mano aqui, é meu irmãozão dele, quando ele chegou do Brasil, a gente se conheceu, né? Mas não é por isso que eu quero falar com vocês, não. Ele vai estar aqui, vocês podem até não entender, mas no meio da ministração vocês vão entender. Nós estávamos em Ogaki, né? A gente tinha a igrejinha e começamos a reformar a igrejinha de Ogaki. Agora eu queria perguntar para o Rogério, foi toda a igreja ajudar nós a reformar a igreja da igreja? Não, não foi. Não foi toda a igreja. Mas, enquanto nós reformávamos, a gente comia o quê no almoço? Churrasco todo dia. Mas a nossa pintura não demorou muitos dias, né, Rogério? A gente acabou a pintura por fora, mas tivemos a reforma por dentro. Mas quando era noite, o que a gente comia? Fora as pizzas. Churrasco de novo. Amém? Não, sabe por que eu trouxe o Rogério para fazer essa pergunta para ele? Porque a gente vê que muitas vezes a gente faz as coisas e a gente não entende. E não é todo mundo que participa, de certa maneira. Amém? Então eu, o Rogério, a Marina, o meu filho, né? A gente gambateou na pintura da igreja para o lado de fora, reforma para o lado de dentro, né? Então a gente esteve ali e comia churrasco todo dia. Detalhe, estávamos todos desempregados. É, detalhe, nós pintávamos a igreja durante a semana, tá? Não era fim de semana, não. Amém, era só isso, Rogério. Mas, Rogério, você sabe que você tem um chamado de Deus, você está aqui na frente sempre, viu? O que eu quero dizer com isso? Você vai falar, poxa, mas o que o irmão está querendo falar com isso? Porque não entendi nada, né? Era apresentado lá da esposa dele, ele estava em pé, né? Olha, eu escrevi algo que eu li, né? E eu achei interessante. Diz assim, o Deus soberano, por meio da liberdade do Espírito Santo, concedeu dons espirituais à igreja. Para quem que ele distribuiu dons espirituais? E quem é a igreja? É nós, né? Então agora você vai entender. Por que eu e o Rogério pintava a igreja? Porque nós tínhamos dono, nós tínhamos o tempo, o momento para a gente fazer aquilo. Mas a carne que a gente comia, não era nós que comprava. Eram os irmãos que traziam. Ó, eu estava trabalhando e Deus incomodou meu coração. E eu pedi para mim sair na hora do almoço e vim aqui, trouxe uma carninha para vocês, eu trouxe um refrigerante. Teve irmãs à noite, quando a gente estava lá serrando, pregando as paredinhas, levava uma pizza, ia lá, fazia uma janta para a gente, sabe? A igreja inteira
de certa forma, ela se envolveu. Se envolveu com trabalho manual, com alimento para quem trabalhava, com ofertas em dinheiro para comprar prego, tinta, madeira. A única coisa que eles não compraram foi as ondeiras que eu fiz de bambu, né? O arame também. Tem o arame parafuso flexível, né? Né? Então, o pessoal ajudava. Mas a nossa igreja, quando a gente estava lá, presbítero, não era maior que essa aqui. Não era. Quando eu e o Rogério, a gente começou a reformar a igreja lá, e os outros irmãos, não era maior que isso aqui. Só que quando a gente acabou a reforma, a igreja cresceu. Cresceu muito a nossa igreja. Teve domingos lá que não tinha gente, lugar para colocar o povo. Sabe? Mas aonde eu quero chegar? Sabe? Onde eu quero chegar? Nesse sonho meu que eu falei para vocês, Deus me perguntava, por que vocês não crescem? Por que muitas igrejas hoje fecham e não crescem? O que eu falo em crescer, é crescer em pessoas, em almas aqui dentro. E eu falei, Deus, eu não sei. E foi nesse sonho que Deus ministrou no meu coração. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu vou pegar o meu ajudador aqui. A minha adjuntora está ali, mas o meu ajudador está aqui. 1 Coríntios, capítulo 12. Você cantou comigo no finalzinho, abre os olhos do meu coração, eu quero te ver. Mas agora eu quero que você ouça o que Deus tem para te falar, para mim e para você. Porque mesmo antes dele falar para você, ele já falou comigo. Diz assim, capítulo 12, do versículo 1 até o 11. A gente vai ler. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentis, deixáveis levar-vos aos ídolos imundos, aos ídolos mudos, gomei, né? Conforme ereis guiado. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou fala mal de Jesus, né? E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. E a outro operação de milagres. E a outro profecias. E a outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E a outro interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito. Opera todas as coisas, distribuindo particularmente cada um como quer. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons em tempo oportuno. Para cada um da maneira que ele quer. Nós não podemos escolher os dons. É Deus que dá para cada um de nós. Então, naquela época, foi o tempo oportuno para nós. Foi o que Deus usou nas nossas vidas e nós se colocamos. E uma coisa que eu não estava entendendo, e ontem na reunião de obreiros foi muito interessante, o pastor Fábio de Miaquém, é Miaquém, né? De Eucaite, né? Ele falou algo que ele se converteu uns 20 anos atrás, e quase mais ou menos igual eu. Ele tem um pouquinho mais.
Mas ele falou assim que antigamente a gente chegava na igreja, o presbítero deve saber também, ele é bem antigo na caminhada do Senhor, né? Antigamente a gente chegava na igreja e a primeira coisa que a gente fazia era dobrar nosso joelho aqui embaixo na cadeira e orar. A gente não saía, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Não. A primeira coisa que a gente entrava daquela porta dentro, a gente vinha e dobrava nosso joelho. Por quê? Porque os irmãos que estavam aqui já estavam orando. Hoje, muitas vezes a gente entra naquela porta e para ali mesmo. E papo vai, e papo vem, e papo vai, e papo vem. Não é verdade? Ou estou mentindo? Eu me pego muitas vezes assim. Hoje eu estava ali conversando com eles, quando eu olhei para o lado, só estava minha esposa orando ali. Eu falei, que tapa na cara, né? Eu peguei na hora, parei de conversar e vim orar. Por quê? Porque se a gente não ora e não busca, as coisas não acontecem. Por que como a gente quer que a igreja cresça? A igreja de Ogá só cresceu quando teve união. Quando as pessoas começaram a deixar ser usada da maneira que o Espírito Santo queria usar. Não era todo mundo que queria ali trabalhar com nós, não, bater martelo. A Marina serrava, mas não tinha outras mulheres ali serrando, não. A Marina pregava, desse 1,45 m, ela pregava lá em cima, subia na cadeira e pregava. Mas Deus usou cada um conforme Ele quis. Mas não foi desprezado as outras pessoas que não ajudou, porque as outras pessoas de outras formas ajudaram. E quando acabou aquela reforma, meu irmão, o Rogério está aqui hoje, para não deixar eu mentir. Logo nos primeiros fins de semana, a nossa igreja já não tinha lugar na cadeira. Teve culto que o pastor Carlos teve que chegar e falar, tira as cadeiras. E nós arrancar todas as cadeiras que tinha. Naquela época não tinha essas cadeiras dobráveis, aquelas cadeiras brancas, você tinha que, nossa, era pesado, tinha que arrumar. Ainda bem que tinha o Rogério, que era fortão, né? E Deus operava coisas lindas e maravilhosas ali. Muito lindo o toque de Deus. Porque nós deixava Deus fazer em nossas vidas. Não estou menosprezando a nossa igreja de hoje. Não. Eu quero que você entenda uma coisa. É que quando eu e você deixamos Deus nos usar, as coisas mudam. O Espírito Santo de Deus, ele distribui dons espirituais à sua igreja, para quem ele quer, conforme ele quer e na hora que ele quer. E eu creio que você que já é um cristão, que confessou Jesus Cristo, né, você já recebeu um dom de Deus. O Ivan, ele vem, ele fica quietinho no cantinho dele, mas ele tem um dom. Às vezes ele não sabe, mas ele tem um dom. Sabe? E cada um de nós tem um dom. Né? Aí, para que servem os dons espirituais? Esses servem unicamente e exclusivamente para produzir edificação ao corpo de Cristo. Cada membro é chamado para servir. E nesse serviço que acontece o processo de maturidade da igreja, em edificação mútua, coletiva, um por todos e todos por um. Parece os Três Mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Nesse processo de encaminhamento, há aproximadamente a estatura da medida de Cristo. Não pode haver espírito individualista, numa busca de autoedificação, mas todos deverão ser motivados a servir uns aos outros, tendo com arbítrio ou amor. Sabe, quando a gente fazia essas coisas maravilhosas, tem até foto lá atrás pintando lá, né? Essas coisas maravilhosas ali na igreja, a gente fazia com amor. Não era porque era para o pastor, não. Porque dono da igreja não é o pastor Carlos. O dono da igreja não é os presbíteros, não. Nós somos filhos do dono da igreja. E nós temos que cuidar. Sabe? Nós que temos que cuidar. E nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus usar na nossa vida. Você tem talento. Sabe? Só que nós não estamos colocando os nossos talentos para fora. A gente está guardando os talentos dentro de uma caixinha de sapato, que nem diz o pastor José Orion. Guardar o Espírito Santo de Deus numa caixinha de sapato. E nós estamos fazendo a mesma coisa. E quando Deus me deu essa palavra,
Sabe, no sábado, aí no domingo, o pastor me deu a oportunidade para pregar. Quando eu estava, acho que foi na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não me lembro que dia, eu me perco nos dias, porque não sou muito bom em guardar os dias. Me liga uma irmã para Marina e fala, irmã, acode eu. Por que aconteceu? Eu falei, não, é que tem um amigo meu que trabalha e está pedindo socorro, está pedindo ajuda, ele está estranho, parece que está endemoniado. Isso era 8 horas da noite. E eu costumo dormir às 9. Oh, Jesus. A Marina falou assim, eu falei, então no final de semana a gente vai lá. Eu falei, não, é hoje, tem que ser agora. Eu falei, então, vamos lá, né? Só que no caminho eu fui pensando, né? Poxa, é mesmo. Eu vou pregar sobre o dom do Espírito Santo. E eu relutando para mim ir lá fazer uma visita no cara que estava endemoniado. E a gente chegou lá. Infelizmente não era um homem normal, né? Estava perturbado da sua vida. E Deus me deu a revelação que aquele homem, quando a gente chegou e a gente cumprimentou, Deus falou para mim, esse homem está arrependido de tudo o que ele fez. Até do que ele é. Porque, né? E a gente entrou dentro daquela casa, aquele homem, e aí a gente pouco conversou, e eu falei, posso orar por você? Quando eu comecei a orar por ele, o presbítero já pulou. Falei, vai, Satanás. Mas eu sou uma pessoa que sou o seguinte, eu não gosto de humilhar, eu não gosto de brincar com o demônio. O demônio não pode ficar falando muito comigo. E a gente orou, repreendeu, estendi a mão para ele, não fui até ele, estendi a mão para ele, fiz ele vir até mim, conversamos com o Senhor, só que ele é espiritista. E ele não quer uma libertação. Só que ele falou, eu estou arrependido de muita coisa que eu fiz. Foi o que Deus ministrou no meu coração quando eu cheguei ali. Então, a gente foi, oramos com ele, até que ele acalmou tudo, conversamos com ele, ministramos, falamos, meu telefone está aí, a gente pode voltar outro dia. Aí no outro dia ele ligou para minha amiga e falou, poxa, obrigado, desculpe por ontem. Eu falei, não tem que se desculpar nada não, né? E está lá, né? Mas é um processo de Deus trabalhar na vida dele. Mas para mim foi uma experiência. Sabe, uma experiência diferente. Eu já tive esse tipo de experiência, mas eu levei o Fábio junto. O Fábio eu nunca tinha visto. Sabe? A minha amiga foi junto também. Ela se assustou. Mas eu falei, tudo isso é para vocês crerem que Deus existe. E da mesma forma que Deus existe, o diabo também existe. Ele estraga com a vida de uma pessoa. Um homem com 50 anos, acho que ele devia ter uns 50 anos para mais. Homossexual. Sua vida acabada. Morrendo. E sem ninguém. Triste, né? Sem ninguém. Não tem um filho, não tem uma esposa, não tem ninguém. Tem um namorado lá. Até quando o namorado vai aguentar ele, eu não sei. Mas ele está arrependido. Mas Deus faz na vida de nós, todos, né? E eu quero falar para você, Deus ele quer usar a minha e a sua vida e usar os dons que a gente tem da certa maneira. A gente tem os dons de chegar numa pessoa, de ganhar essa pessoa, ministrar a palavra de Deus, sabe? Eu tinha muita vergonha antigamente, logo que eu me converti, de falar de Deus para as pessoas, assim, chegar de cara, sabe, presbítero? Eu não sabia de como chegar na pessoa, entregar um panfleto e falar alguma coisa. O pastor Carlos levou um dia nós na estação lá de Yoga, que ela falou, meu Deus do céu. Aí eu saí por um canto assim, os caras passavam, eu entregava e já ia para outro canto, né? E a Naomi, minha filha pequenininha, ela saía, tio, e dava para os pessoas japoneses, e assim a gente ia morrer de vergonha. Sabe? E eu orava, Deus, trabalha no meu coração, mas eu não quero fazer esse tipo de evangelismo, não é ruim, eu prefiro conhecer o cara, fazer amizade com o cara, almoçar na casa dele, almoçar na minha. Aí o cara vai embora e eu não preguei para o cara. Até que Deus um dia foi me ajudando, foi me capacitando, e estamos aí. Não podemos perder a oportunidade. Deus, ele deu o dom para mim, deu um dom para você, e ele quer usar, né? Eu quero que você também abra no livro de Atos, no capítulo 8. Eu quero ser breve, porque não é eu que vou ministrar no seu coração, é Deus. É Deus que vai levar vocês a meditar realmente
se você está deixando o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Amém? No livro de Atos, capítulo 8, versículo 9, do 9 em diante, diz assim: estava ali um certo homem chamado de Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da magia, e tinha iludido a gente de Samaria, e dizia ser um grande homem. E todos entendiam desse... Peraí, eu perdi aqui. E todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: esse é o grande poder de Deus. E eles o entendiam porque já desde muito tempo havia iludido com artes das mágicas. Mas como crescessem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, batizava-se, dando tanto homens como mulheres. Creio até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram para lá Pedro e João. E quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo de Deus, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, oferecendo-lhe dinheiro, dizendo: dá-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus é alcançado por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em braços de iniquidade. E respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que me dissesse me aconteça. Tendo eles testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Amém? Você vê, Felipe, ele pregou. Felipe ministrou, trouxe a palavra de salvação, mas quem orou pelo batismo do Espírito Santo? Não foi Felipe. Então quer dizer o quê? Cada um tem o seu chamado. Cada um vai fazer a sua parte. Não é verdade? Por isso que ele falou que o Espírito Santo de Deus, ele distribui o dom para quem ele quer, como ele quer e a hora que ele quer. Felipe, quando Pedro e João foram para lá, não é como a gente leu aqui, questão de minutos, segundos. Teve uma viagem para chegar até lá. Não é verdade? Eu não sei quantos quilômetros dava de um lugar para o outro. De Samaria até onde Pedro e João estavam. Eu não sei quantos quilômetros dava para ele ir lá e voltar. Quanto tempo gastava. Ele não tinha uma Ferrari para ir. Acho que vale mais se tivesse um jumento ainda para andar. E olha lá. Quantos dias Felipe ficou pregando e pregando e pregando naquela cidade, ganhando almas, evangelizando, ensinando. Mas as pessoas não eram batizadas no Espírito Santo. E até a chegada de Pedro e de João, eles foram batizados no Espírito Santo. Né? Mas vimos ali que um homem que queria este poder com dinheiro. E esse episódio nos leva a refletir sobre duas questões muito importantes. Primeiro, é o desejo constante do ser humano em ter o controle na mão, mesmo em se tratando de Deus. Veja o cenário das igrejas em nossos dias. E também aos anos transcorrentes que passaram, né, no caso.
e de toda a história. Sucessivas vezes, vemos pessoas ou entidades tentando, de alguma forma, ter o controle sobre a manifestação do poder de Deus, ou mesmo até controlar as ações de Deus. A gente vê, você está comigo, você acompanha as notícias, quantas e quantas pessoas tentam realmente impor, querer fazer a obra do Espírito Santo de Deus. E nenhum ser humano pode fazer. Não é assim que funciona. As coisas funcionam conforme o Espírito Santo de Deus quer. Eu não posso obrigar ninguém. Quando eu fui convertido, que eu estava recém-convertido, o irmão chegou para mim, ora em línguas, eu nada falar em língua, aquele povo, meu filho sendo batizado, pipocou lá na frente, e não sei mais quem que pipocou daqui, mas outro pipocou dali. Eu estou lá, sem receber nada. E ele chegou e começou a orar. Poxa, e eu nada? Pô, Deus, e eu? Né? Aí o irmão falou assim, ora conforme eu vou estar orando, fala o que eu estou falando. Ele falava a língua estranha lá, eu não entendia nada que ele falava, como que eu ia repetir? Repete comigo. Eu não conseguia, eu até tentava, mas não conseguia, eu era inocente, presbítero. Recém-convertido, não sabia o que era isso. Quando eu vi os outros pulando lá e falando em línguas, eu me assustei. Sabe? Mas eu desejei ter aquilo lá também. Só que o irmãozinho veio lá e tentou fazer comigo daquele jeito, e não foi daquele jeito. Então a gente vê que o Espírito Santo de Deus age da forma que Ele quer, não é como o homem quer. O homem quer direcionar, o homem quer trazer profecias que é profetadas. Sabe? A profecia de Deus, quando ela vem, quando ela fala, quando é Deus falando, usando o profeta, Ele quer falar, Ele fala e acontece. Não deixa de acontecer. Se eu venho e falo para o presbítero, amanhã você vai ser um milionário. Tem que acontecer. Se você for um milionário amanhã, você reparte comigo. Quem sabe é uma profecia. Né? As coisas têm que acontecer. Quando Deus fala, as coisas têm que acontecer. Não é quando o homem fala e não acontece, você desanima, você morre, porque você vai começar a pensar, poxa, Deus não me quer, Deus não me ama. Não é assim que você não vai pensar assim, poxa, eu busco a Deus, estou orando para Deus fazer um milagre na minha vida, vem um homem e fala que Deus vai me deixar milionário, e amanhã passou uma semana, passou 2 e eu não fiquei milionário. Aí o irmão fala assim, não, mas o tempo de Deus, um dia é 1000 anos, depois eu vou ter que esperar 1000 anos agora para ficar milionário? Não, meu irmão, quando Deus fala, acontece. Quando Deus avisa, acontece. Deus não brinca. É por isso que Ele quer nos acordar, Ele quer nos despertar nós, para que a gente possa conquistar essas almas que estão aqui fora hoje, porque Comac ainda é muito grande, tem muitas almas para ser conquistadas, e somos nós que temos que conquistar. Somos eu e você. Sabe? E Deus quer usar nossas vidas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque do momento que você confessa Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus da mesma forma que eu recebi. Eu lembro quando eu recebi um dom de Deus, eu orava e pedia dom de Deus, e de repente eu fui batizado no Espírito Santo. Quando eu fui batizado, eu fiquei feliz, pastor, presbítero. Eu pulava, olha, pastor, hein? Eu pulava dessa altura, assim, ó. Imagina, quase 100 quilos. Era magrinha ainda, né, amor? Eu ainda mais era magrinha. Eu pulava de alegria. Aí eu orava, Deus, mas eu quero interpretação de língua, Deus, eu quero revelações, eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejava tudo para mim. Porque quando você recebe o primeiro, é tão gostoso que você quer mais. Aí o dia, nós estávamos lá num culto, lá em Ogaki, e a pastora Cláudia pegou o microfone do pastor lá e começou a falar lá em línguas, e eu entendia tudo que ela falava. É como se ela falasse em português comigo. E Deus falava, fala para a igreja. Não, Deus, eu só estou entendendo. Deus fala para a igreja. Eu não, só estou entendendo. Não. E não falei para a igreja. Medo, presbítero. Por quê? Porque muitas vezes eu não tinha... Pastor, eu acho que o pastor, sei lá, se ele ensinou, eu não gravei, ou ele não me ensinou, eu não entendia. Sabe? E fiquei com medo daquilo. Poxa, era estranho ver ela falando uma língua que
ninguém entende isso, mas só estava eu entendendo, e eu achando que está todo mundo entendendo. Mas é dom. Aí passa um tempo, a pastora fica grávida do Samuel. Cadê o Samuel? Está ali, ó. A pastora fica grávida do Samuel. A Dani era pequenininha, chata, só vendo, né? Hoje é uma benção. Mas a pastora fica grávida do Samuel. E um dia, num culto de oração, numa quarta-feira lá, Deus me mostra Samuel na barriga da pastora. E mostrou o pipizinho dele lá, assim, falou, esse é homem. Eu falei, meu Deus, ele é homem. Só que eu não cheguei, não falei para a pastora também não, nem para o pastor, fiquei, guardei. Falei, meu, vai que tá errado esse negócio aí, né? Também não falei. Nasceu Samuel, nasceu o homem. E vai morrer o homem. Aí, de repente, a pastora fica grávida de novo. Lá vem Timóteo. Novamente a mesma coisa. E mesma coisa eu não conto para a pastora. Sabe? Aí o que acontece? Você pede, pede, pede e recebe. Aí você não deixa Deus te usar. Eu reti tudo que Deus me deu. E adormeceu, porque eu fiquei com medo. O medo falou mais alto na minha vida. Então eu não sei qual que é o seu medo. De repente você tem medo de Deus te usar a sua vida. De repente você está, poxa, mas eu? Lucas, quantos anos você tem, Lucas? Eu com 15 anos? Eu vou falar? Não, você está maluco. Ninguém vai acreditar em mim. Com 15 anos de idade, ele trouxe uma palavra na cela de jovem, que impactou muita gente ali dentro daquela cela de jovem. Mas com 15 anos de idade. E pode fazer muito mais. Pode fazer muito mais. Eu não sei o medo que está no seu coração. Mas Deus, nessa tarde, noite, que nos diz o diácono, Ele quer te tirar esse medo do seu coração. Ele quer te usar. Ele precisa te usar para a nossa igreja crescer. Não só a igreja Comac, Missão Apoio Comac. A igreja de Deus, independente aonde você estiver. Eu estou lá longe. Mas se eu ganho uma alma lá no que eu moro, eu envio para a igreja mais perto que tem ali. E ontem o pastor da igreja mais perto, ele falou, poxa, irmão, é oração minha. Eu não tenho ninguém que mora aqui da minha igreja. Minha igreja vem todo mundo de longe, vem de Toyota, vem de não sei de onde. É uma bênção você evangelizando aqui, pregando e levando as pessoas para nós ali. Porque independente de igreja, lógico, você não vai botar numa igreja que prega heresia, né? Você tem que ir ver que isso é pregado, não é verdade? Ou você vai chegar e vai lá levar para uma igreja qualquer? Não, eu vou ver. Eu fui na igreja da Missão Apoio, mas eu fui lá conhecer a Missão Apoio. Fui lá ver quem era que pregava. Para estar enviando. Não posso enviar para qualquer lugar. Mas do momento que eu sei que ali é uma igreja de Deus, é usada por Deus, ali é o lugar que a pessoa deve estar. Então Deus quer usar você. E essa igreja precisa encher. Essa igreja precisa encher para a gente alcançar muito mais vidas lá fora. Você tem oportunidades no seu trabalho. Quantas pessoas do seu lado que não são cristãs? Quantas pessoas vão na sua loja que não é crente? Quantas pessoas trabalham junto com você lá que não é crente? Eu ia falar mas o meu é só eu e o caminhão, só eu e Deus, né? Mas mesmo assim, ainda encontro de vez em quando com os japoneses na minha reta lá. As oportunidades, quando aparecem, a gente tem que botar o medo de lado. Deixar Deus usar. Deus quer salvar essa nação. Ontem, na reunião, presbítero, teve deixa eu olhar a hora. Teve um missionário da Indonésia? Da Indonésia. E ele abriu uma igreja da Missão Apoio lá. Vai ter uma igreja da Missão Apoio. E o cara é indonesiano. Mas você vê ele falando português, é que nem eu e você, até melhor que nós dois juntos. O cara fala um português, ó. Eu aprendi em menos de 2 anos. O Rogério chegou no Japão e não falava nada. Eu fiz suyaku para ele. Meu filho fez mais suyaku para ele. Nunca cobrou nada de você, né, Rogério? Mas você falou assim no seu coração, eu vou aprender a falar essa língua, para não ficar dependendo dos outros, né? Foi lá e aprendeu. O Rogério falou, hoje, se brincar, ele fala mais do que eu, porque ele lê o hiragana, o katakana e alguns kanji. Eu não leio o hiragana, e não leio kanji. Eu deduzo o kanji. Mas o katakana, alguma coisa eu leio. Então ele já sabe mais do que eu. Por quê? Porque ele se esforçou, ele estudou. E hoje ele pode ajudar outras pessoas.
né? Da mesma maneira que ele foi usado, foi ajudado, né? Então esse homem, ele veio lá, ele contou. Hoje eles têm uma igreja da Missão Apoio lá na Indonésia, a Missão Apoio nossa aqui do Japão, né? Ela envia dinheiro para manter esse local lá, porque é pequeno, está começando agora, né? Quando você dizima, você tem o seu dízimo lá, e tem um lado, tem oferta da águia. Quando você coloca a sua oferta da águia, vai para essas igrejas. Em Portugal também tem várias igrejas que estão começando e que precisam de ajuda. Então eu e você somos pessoas que estamos aqui para ajudar a crescer, independente de onde vai ser ganhado, onde vai ser aplicado esse dinheiro. Mas o interessante é que esse dinheiro é aplicado para alcançar almas, alcançar vidas. É dom de Deus ajudar, é dom do socorro. É bom ajudar, né? Mas eu falei em duas coisas, né? Cadê? Segunda é decorrente ou natural da primeira, que nos leva a indagar de onde vem a capacidade de manifestar ou exercer o poder de Deus. Certamente que Deus é a fonte do poder que afirmou Pedro em Atos 3, 12 e 16. Ali mesmo ele nos mostra que pela fé recebemos a manifestação do poder de Deus. Atos 3, 12 e 16. Deixa eu achar aqui para eu ler para vocês. Do 12 ao 16. Eu vou ler rapidinho. Diz assim: quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homicida, e mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. Pela fé, no nome de Jesus, este homem é a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Entendeu? Você consegue entender? Não é por mim e nem por você, mas é por Deus, irmão. É por Deus. Quando Deus faz, Ele faz. Agora eu e você não fizemos. E não temos que nos glorificar quando Deus nos usa. Temos que levar a glória a Deus. Nós só somos uma ferramenta. Seu marido faz joias. Quantas ferramentas ele não usa para fazer joias? Cada ferramenta tem uma maneira de se trabalhar. Se eu soubesse explicar melhor, eu ia dizer para você cada ferramenta que é. Mas eu já fui numa relojoaria, meu primo fazia joias, consertava relógio, e eu vi um monte de ferramenta. Eu falei, meu Deus do céu, para que tanta coisa assim, né? Ele falou, cada uma dessas tem uma serventia. E cada uma tem uma serventia. E cada um de nós tem uma serventia. Sabe? Cada um de nós tem uma serventia. Você é escolhido de Deus. Você pode ser. Se a pessoa fala, mas eu não tenho fé para que eu seja... Você tem que ter fé por ele. O presbítero ele tem que ter fé para a pessoa que ele estiver me pregando. Eu não creio que Deus pode me curar. Não tem problema, eu creio que Deus pode te curar. Deus pode fazer nas outras pessoas muitas coisas através de nós. Mas Deus pode fazer muitas coisas em nossas vidas. Sabe como? Quando a gente começar a fazer um pelo outro aqui dentro. Quando nós começarmos a se preocupar um pelo outro aqui dentro, se interessarmos de orar um pelo outro, de trazer uma palavra que Deus colocar no meu coração para essa pessoa, sabe? E falar a verdade. Não deve existir mentira no meio do povo de Deus. Não deve haver intrigas.
tem que ter amor e muito amor. Porque nada desses dons que Deus tem para cada um de nós vai servir se nós não tivermos amor. E se nós não tivermos amor entre nós que estamos aqui, que se eu não contar aqui no dedo, acho que dá umas 20 pessoas. E como que a gente vai amar quem está ali fora? Né, Valente? Como que a gente vai amar quem está ali fora? Né, Laura? Como que a gente vai amar? Se nós não se interessarmos em se ajudar um ao outro, sermos mais amigos um do outro, se ombrear um com o outro, como Deus vai usar nossas vidas? Como que você e eu queremos que Deus use? Como que eu e você vamos orar por uma pessoa se nós aqui dentro não conseguimos se amar um ao outro? Por isso que eu venho nesta tarde falar para você, você quer ver essa igreja crescer? Você deseja essa igreja crescer? Então deixa Deus te usar. Mas começa aqui dentro. É aqui que tem que começar. É aqui que nós temos que começar um com o outro. Orarmos, principalmente, que nem o pastor falou no domingo passado, né? Tá intercedendo um pela vida do outro. Sabe? Falar mal do outro é fácil. Sabe? Eu vejo pessoas postando no Facebook lá assim, é porque as igrejas ganham dinheiro, que se Jesus voltar, e Jesus pegar o dinheiro desse povo e vai dar para os pobres, como que eles vão ficar? Não vão ficar, porque se Jesus voltar, eles vão subir para o céu. Os pobres vão subir para o céu. Agora, aquele que está falando mal das igrejas, dos irmãos, o que ele está fazendo? Foi a indagação que eu tive. Eu fiquei irado quando eu vi algumas pessoas colocando coisa lá. É porque o irmão é falso, é porque a igreja rouba, é porque isso, que aquilo. Mas o que eles estão fazendo? Você me julgar é fácil. Mas o que você faz? Quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse ano? Quantas pessoas eu ganhei para Jesus esse ano para mim poder acusar outro? Não é verdade? É triste você ver essas coisas no Facebook. Por isso que ultimamente eu quase não estou nem abrindo. É uma coisa ridícula. Muito ridículo. O presbítero estava contando algumas coisas no Facebook ali. É terrível. Você fica indignado, dá vontade de, que nem eu falei, bota de joelho, dá um cascudo. Né? Dá um cascudo aí que de repente, quem sabe, dá uma ungida. Senhor, dá um cascudo. Né? Gente, mas quem sou eu para julgar alguém? Se aquela pessoa é isso ou aquilo, e eu sou o quê? Vigia, meu irmão. E deixa Deus usar. Deixa o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Sabe? Porque ontem foi falado uma coisa interessante. Se Jesus voltar hoje, o que vai ser? Você vai ou você fica? Qual será o julgamento de Jesus na sua vida e na minha? Eu sei. Eu sei das coisas erradas que eu faço. Mas também sei das coisas certas e boas que eu faço. Eu sei que o meu julgamento é diante de Deus, eu tenho muitas coisas erradas que eu faço. Mas não tem uma noite sequer que eu não dobro meu joelho. Ou nem dobrar não dobro, porque deito na cama e eu oro, eu durmo, né? Mas eu peço perdão a Deus. Porque eu escrevi uma frase no meu Skype, eu acho que é, falando assim, se todo mundo fizesse essa oração, Deus, faça comigo o que eu fiz para as pessoas hoje. Você é capaz de fazer essa oração? Faça comigo, Deus, amanhã, o que eu fiz com as pessoas hoje. Tem que ter coragem de fazer essa oração, hein? E eu coloquei lá. E eu oro assim também. Eu tenho coragem. Eu colho muitas coisas doloridas também, mas eu tenho, porque eu quero ser trabalhado. A gente fez uma campanha de oração essa semana lá na minha casa. Não foi por dinheiro, não foi por luxúria, mas sim foi por caráter. Para Deus estar ministrando no caráter da minha vida, da vida da minha esposa, na vida do Fábio, na vida da minha filha, na vida dos meus netinhos. Porque nosso caráter, ele é ruim. Ele é pecaminoso. E Deus precisa trabalhar em nossos caráteres. Então eu digo para você que não disse para o Rogério tem um chamado de Deus. Um grande chamado ele tem de Deus na vida dele. Mas Deus tem um chamado a cada um de vocês.
Sabe, ser presbítero, ser pastor, é só como se diz, uma sigla para botar na frente do seu nome. Mas não faz diferença de mim e de você. O Gilberto está ali, ele é presbítero. Eu sou presbítero, tenho 3 presbíteros aqui dentro. Mas diferença nenhuma faz. Se nós não fizermos a mesma coisa. De repente você ganha mais alma do que nós 3 juntos. E aí? Como que fica? Chega lá no céu, na hora que o Senhor vem lá e coloca a coroa na sua cabeça, está toda vazia. Mas vem e coloca na sua, está cheia de pérolas. Né? Está até... E aí, qual a diferença de ser presbítero ou ser um pastor? Para mim começar a falar, exigir que você ganhe alma, eu tenho que começar a ganhar alma. Eu tenho que começar a fazer a diferença. Para você exigir de outra pessoa, você também tem que fazer a diferença. Se você acha que é melhor que o valente, você tem que falar, eu sou melhor que o valente. Então mostra para ele que você é melhor. Tem que mostrar, tem que fazer. Eu acho que ele é o cara mais valente que tem dentro da igreja. Não tem outro valente mais valente que esse. Amém? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero lhe falar que todos nós temos dons de Deus e devemos usar para edificar a casa de Deus. Pois a igreja não é do pastor, que nem eu falei antes, ou de qualquer outra pessoa, mas sim de Deus. Então, é nossa. Por isso temos que deixar o Espírito Santo nos usar, e se nós deixarmos o Espírito nos usar, aí vai haver milagres, maravilhas, e as pessoas vão ver e comentarão, e virão à casa de Deus. Mas temos que deixar Deus nos usar e não ficarmos esperando tudo pelo pastor ou pelos obreiros, pois se nós não entender isso, a igreja não cresce. Então vamos deixar o Espírito de Deus usar as nossas vidas para abençoar a outras. Isso é para concluir, para terminar o nosso horário. Eu gosto de terminar no horário. Eu quero, sabe, que você entenda que você é a igreja. Sabe, eu quero que você realmente entenda que Deus pode te usar. E como Ele pode usar? Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Seja uma ferramenta na mão de Deus. Sabe, seja uma ferramenta na mão de Deus. Porque é tão bom, é tão gostoso quando Deus nos usa nas nossas vidas. É tão bom. E eu vou dizer mais. Quanto mais a gente deixa Deus usar, mais o Senhor nos capacita e mais Deus nos guarda. Sabe por quê? Porque Ele gosta de ver homens e mulheres que têm coragem. Que nem Davi, ele tinha 30 soldados os mais corajosos. Nós não precisamos só ter 30. Precisamos ser só nós, só um dos soldados corajosos. Ter coragem de deixar o Espírito Santo de Deus usar nossas vidas. E se levantarmos. E eu creio que se você deixar isso, Deus vai fazer isso na sua vida, essa igreja vai crescer. E amanhã você vai estar ganhando almas e não vai caber aqui nessa igreja. E se não tiver um tempo maior, você vai começar a mandar para outras igrejas. Não tem problema. Porque o intuito é encher o reino dos céus. O presbítero está lá numa igreja de japonês. Mas, independente, se a igreja dele encher, ele não vai ficar só com lá. Não, vai para o outro lado. Temos que encher o reino dos céus. E nós todos temos que se encontrar lá. Amém? A Camila foi embora. Oh, meu Deus do céu. Vem cá, Kemi. Toca algum solo para nós, algo no teclado aqui. Eu gostaria que você colocasse de pé. Eu quero encerrar. Não vou fazer apelo porque eu acho que não é uma pregação para apelo, mas é uma oração para que você dobre seu coração diante de Deus. Né? Você dobra o seu coração diante de Deus e que nós cantamos. Eu quero, Senhor, abre o meu coração que eu quero te ver.